Se você ainda se cobra por um erro que já devia ter perdoado há muito tempo, essa palavra é para você. Se essa palavra já está tocando em você, deixa o like, se inscreve e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso agora. Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega todos os dias. Não é a dor que aparece no rosto. Não é a dor que os outros percebem. É a dor de quem vive olhando para trás, de quem revive todos os dias uma decisão que não pode mais mudar, de quem carrega uma culpa que já devia ter sido perdoada há muito tempo. Talvez seja uma palavra que você disse e não devia ter dito. Talvez seja uma oportunidade que você deixou passar por medo. Talvez seja um relacionamento que terminou de um jeito que ainda dói só de lembrar. Ou talvez seja simplesmente a sensação de que você poderia ter feito diferente e não fez. Eu preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer. Ninguém constrói nada olhando para trás. Nenhuma casa foi erguida por quem ficou olhando os tijolos que caíram. Nenhuma vitória foi conquistada por quem ficou parado, revivendo a derrota. Nenhum caminho foi percorrido por quem ficou de pé, olhando para a estrada que já ficou para trás. E a sua vida não vai ser diferente. Enquanto você continuar preso no erro que cometeu, você não vai ver o caminho que se abre à sua frente. Enquanto você continuar se cobrando por um passado que não pode ser mudado, você vai deixar escapar o presente que ainda pode ser vivido. Enquanto você continuar se punindo por quem você foi, você não vai conseguir se tornar quem você ainda pode ser. Enquanto você continuar comparando o seu hoje com o erro de ontem, você nunca vai perceber o quanto já mudou. Eu sei que dói. Eu sei que existem noites em que a memória volta e o peito aperta. Eu sei o que é fechar os olhos para dormir e ver de novo a cena que você mais queria esquecer. Eu sei o que é acordar de manhã e antes mesmo de lembrar o seu próprio nome, lembrar do seu erro. Mas me diga uma coisa: de que adianta guardar uma dívida que você mesmo já pagou 1000 vezes? De que adianta se condenar por algo que o tempo já não pode desfazer? De que adianta viver hoje preso a um erro de ontem? De que adianta se tornar prisioneiro de uma cela que você mesmo constrói, todos os dias, com suas próprias mãos? Existe uma diferença entre lembrar e reviver. Lembrar é reconhecer que aquilo aconteceu. Reviver é continuar sofrendo como se ainda estivesse acontecendo. Lembrar te ensina. Reviver te aprisiona. Lembrar te fortalece. Reviver te consome. E é hora de parar de reviver, porque enquanto uns escolhem ficar de joelhos diante do passado, outros escolhem se levantar e seguir em frente. Enquanto uns escolhem se afogar na culpa, outros escolhem nadar até a margem e recomeçar. Enquanto uns escolhem se ver como o erro que cometeram, outros escolhem se ver como a pessoa que ainda vai construir algo grande. Enquanto uns escolhem repetir a mesma história todas as noites, outros escolhem escrever um capítulo novo pela manhã. E a diferença entre essas duas pessoas não é o tamanho do erro, não é a gravidade do que aconteceu, não é o quanto os outros perdoaram ou deixaram de perdoar. É a decisão de perdoar a si mesmo. Você já se perguntou por que é tão fácil perdoar os outros e tão difícil perdoar a si mesmo? Você já parou para pensar que talvez você seja o único juiz que ainda não bateu o martelo do seu próprio caso? Você já percebeu que você trata um estranho com mais compaixão do que trata a si mesmo? Se um amigo seu cometesse o mesmo erro que você cometeu, você passaria anos cobrando ele por isso? Ou você diria: tudo bem,
Você é humano, você errou. Agora levanta e segue. Então por que você não faz o mesmo por você? Talvez seja hoje o dia. Talvez seja agora o momento. Porque o passado já cumpriu o papel dele. Ele te ensinou. Ele te formou. Ele te doeu. Mas ele já passou. Ele fez o trabalho dele. Te mostrar o que você não quer mais repetir. E quando um professor termina a aula, ele não fica sentado na sua vida para sempre. Chega o momento em que a aula termina e você precisa sair da sala. E continuar carregando aquilo como se fosse uma sentença é escolher viver uma vida inteira pagando por um único momento. Você não é o seu pior dia. Você não é a sua pior decisão. Você não é o erro que você insiste em repetir na sua própria cabeça todas as noites antes de dormir. Você não é a versão mais fraca de si mesmo que apareceu no momento de dor. Você é alguém que ainda tem tempo. Alguém que ainda tem chance. Alguém que ainda pode virar essa página. Alguém que, apesar de tudo, ainda está aqui. Ainda está respirando. Ainda está de pé. E isso já diz muito sobre a sua força. E olha, recomeçar não é apagar o que aconteceu. Recomeçar não é fingir que a dor nunca existiu. Recomeçar é decidir que aquilo não vai mais comandar o que ainda vai acontecer. Recomeçar é dizer: eu errei, eu aprendi e agora eu sigo. Recomeçar é ter a coragem de se olhar no espelho e dizer: eu me perdoo. Não porque o erro não importou, mas porque você importa mais do que o erro. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai, ela chora, às vezes até se machuca, mas ela não fica sentada no chão pelo resto da vida, revivendo a queda. Ela levanta, cai de novo, levanta de novo. E, sem perceber, um dia, ela está correndo. Por que, quando adultos, a gente esquece essa lição tão simples? Talvez porque a gente aprenda a confundir humildade com autopunição. Talvez porque a gente pense que sofrer pelo erro é prova de que somos boas pessoas. Mas eu preciso te dizer, sofrer eternamente por algo que você já entendeu não te torna melhor. Só te mantém parado. Então hoje eu te deixo uma decisão. Não uma sugestão. Uma decisão. Solte o que já passou. Solte a culpa que não te serve mais. Solte o arrependimento que só rouba o seu presente. Solte a voz dentro da sua cabeça que insiste em te lembrar do que você já sabe. E vire a cabeça para frente. Porque lá na frente existe uma vida esperando por você. Uma vida que só começa no exato momento em que você para de olhar para trás. Uma vida onde o seu maior erro não é mais a sua identidade. É só um capítulo que você já virou. Existem sonhos que ainda não nasceram porque você está ocupado revivendo o passado. Existem relações que ainda podem florescer, mas que você não deixa porque tem medo de errar de novo. Existe uma versão sua, mais forte, mais sábia, mais em paz, que só existe do outro lado da decisão de seguir em frente. Ninguém constrói nada olhando para trás, mas todo mundo, absolutamente todo mundo, pode construir alguma coisa a partir de agora, a partir deste segundo, deste instante, desta respiração. A escolha é sua. Essa foi a palavra de hoje. Amanhã, quando a escuridão voltar, eu estarei aqui.